Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Nossa, o Ricardo tem um grande desafio aqui no nosso Pit Stop CBN de hoje, de calcular quanto é um custo para quem escolhe ter um carro. Tem muita gente deixando de ter carro por conta desse custo. Bom dia. É verdade, Fernanda. Muita gente está vendendo carro, andando de Uber, carro de aplicativo. É verdade. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. E aí, Fernanda, o que acontece? Quando nasce o desejo de comprar um carro, geralmente a gente esquece de tudo, né? Pensamos logo no modelo, o ano da marca, o tipo de combustível, se ele é elétrico, se ele é a combustão e por aí vai. Mas esquecemos que na grande maioria, logo que compramos e adquirimos um carro, a gente carrega um carnê pro resto da vida. Você vai levar esse carnezinho aí que vai te acompanhar enquanto você for proprietário desse veículo. Sei bem disso. Esse carnê de abril você chama IPVA. Não é? Não é? E licenciamento. Muito bem, Fernanda, é verdade. E aí, no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quanto custa para ter esse carro no Brasil. Não é nada barato, né? E aí, a ideia nossa é que você possa ter um carro que caiba dentro do seu orçamento. Esse é o ideal. Agora, existe um estudo que fala sobre o custo total de propriedade. É um levantamento muito interessante. E essa planilha, ela avalia todos os gastos, né, que o carro tem durante todo esse período que você estiver com ele. Uhum. Vamos aos custos, então? Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro deles é a compra do carro, o valor, óbvio. Você vai comprar o carro, você tem que colocar nessa conta quanto custou esse carro. Se você comprou à vista, tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Mas se for financiado, com esses juros altíssimos aí, né? Você vai pagar um pouquinho mais. Talvez um carro, 1,5 carro, 1,8 carro, 1,6 carro, depende de como você está financiando esse carro. A outra coisa é o combustível. Gasolina, etanol, diesel. Outra que nós não podemos esquecer é a manutenção preventiva e corretiva. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Os pneus, troca de rodízio, alinhamento, revisão obrigatória e periódica. Se for um carro zero, é necessário que o faça na concessionária, né? O seguro, valor da apólice, conforme o perfil e a trajetória por onde você passa, se você tem garagem ou não. Os impostos, como você bem falou, IPVA, licenciamento, DPVAT, taxas cartoriais, não podemos esquecer. Nós temos também o despachante. Ah, não quero ter problema. Então você entrega tudo para o despachante. É um custo que você vai ter também. A desvalorização, né? Quando o modelo perde o valor ao longo dos anos também. E outra coisa, uma pequena colisão, você vai ter que pagar a franquia. Já que você tem o seguro, você tem a franquia, né? Temos outras despesas que nós temos que lembrar aos nossos ouvintes. Estacionamento, limpeza, pedágio, né? Pequenos reparos abaixo da franquia. Então, acima da franquia, você paga a franquia e deixa o resto com seguro. Mas abaixo da franquia é por sua conta. Aquele arranhadinho, sabe aquela pilastra que anda um pouquinho no prédio? Ah, ela costuma andar com uma certa frequência. Cara, como anda? E como chega o cliente e fala, Ricardinho... Ela não estava lá ontem, né? Hoje ela apareceu. A luz não acendeu, aquele sensor lá do prédio, cara, minha garagem no escuro não acendeu. Arranha, mas sai comendo assim, do retrovisor até... Não é? Até a traseira. Acontece. Então, tudo isso, você tem que estar atento, né? Para você, que são coisas que ficam aí no dia a dia, despesas do carro. Outra coisa também, agora já passando para o nosso ouvinte, que na prática esse estudo diz que o carro ele vai custar de R$ 1.200 a R$ 2.500 por mês. Esse é o preço, tá? Dependendo do modelo, idade, perfil e o perfil do motorista. Tem um motorista que acelera mais, ele pode estar amassando mais o carro, ele arranha o carro no meio-fio, ele passou por um quebra-mola, estragou alguma coisa ali embaixo, a suspensão, depende muito do perfil do motorista. E aí vem logo a pergunta para os nossos ouvintes aí. Nossos ouvintes, fala pra gente, esse número está correto? Você está gastando mais, está gastando menos? Eu nunca parei para fazer essa conta. Não é? Tô pensando aqui agora. Tudo, hein, pessoal? É só você falar que a Patrícia está no ar aqui, já anotando. Conta pra gente, você gasta mais do que 1.200?
e menos de que 2.500. Lembrando, pessoal, que isso aqui é mais para o carro popular, tá? Não estamos falando de carro premium, não estamos falando de nada excepcional. Nós estamos falando mais aquelas pessoas que querem comprar um carro, estão agora nesse momento de compra de carro, realmente não conhecem, ou até mesmo como a Fernanda falou aqui, eu nunca fiz essa conta. Nunca fiz essa conta. Então a gente está trazendo essa conta, que a gente acaba assustando. Geralmente você faz a conta de quanto você gasta ali no combustível, né? Você fala assim, olha, minha despesa do mês foi de tanto de gasolina. É verdade. Mas se você parar para pensar que você tem aí a limpeza, né? O estacionamento. Realmente essa conta é absurda. Você tem uma série de coisas, aquele arranhadinho, mais o seguro, o IPVA, o DPVAT, todas essas coisas, quando você soma, dá um valor considerável. Soma, divide por 12 e pronto. Por 12 você vai ter o valor, né? Vamos falar um pouquinho, pessoal, em relação à manutenção preventiva e corretiva, né? Essa manutenção preventiva, ela envolve troca de óleo, filtros, freios, pneus, fluidos, essas revisões do nosso dia a dia, porque você não tem muito problema e para evitar os problemas futuros. Já a corretiva é aquela feita quando surge um defeito inesperado, uma embreagem que quebra, um problema na suspensão, que você caiu no buraco. Essa realmente é a corretiva, né? Essa pode deixar você sem carro por mais tempo, né? Fora de circulação. A preventiva, ela recomenda fazer a cada 10 mil quilômetros, ou 12 meses. É a preventiva. Uhum. Esse custo, ele varia entre em torno de R$1.000 a R$3.000, conforme o veículo. Nas concessionárias aí está variando em cima disso. Então, para os nossos ouvintes terem uma ideia do carro zero, ou até mesmo um carro aí que já tem um determinado uso, não esteja muito cansado, com a quilometragem muito alta, ele vai gastar em torno disso de ano a ano. A corretiva, ela pode incluir, como eu falei, a embreagem, a suspensão, reparos elétricos e outros imprevistos aí. Agora, vou falando um pouco sobre impostos, também em cima desse nosso levantamento para os nossos ouvintes. Tem ouvinte aqui me falando que você não colocou as multas que a gente leva. Outro falou que tem a blindagem. Tem gente chique aqui, ó, de blindagem. Blindagem aí já é outro nível, hein? Né? Já aumentou o nível, subiu um degrau. Né? Agora, os elétricos estão gastando menos. Elétrico, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu já de pronto aqui, quem tem carro elétrico já economiza bastante no combustível, porque o combustível hoje está muito caro. Casa de 7 aí, média brasileira, então já fica muito interessante. Uhum. Outra coisa também é os impostos e as taxas e a transferência anual. O que acontece? O IPVA, ele é cobrado anualmente, com alíquotas de 2 a 4,5%, dependendo do estado do que você se encontra, né? Já o licenciamento, DPVAT, é obrigatório para circular. Ele tem uma conta aqui que eles apresentaram em torno de R$150 a R$300, conforme o estado que você também se encontra aqui no Brasil. Uhum. Transferência de taxas em cartório, em torno de R$240. Eu acrescento também mais algo em torno de R$150 para o despachante, que gira em torno disso. Outra coisa também que nós não podemos esquecer é o seguro total ou de terceiro, né? Esse custo de terceiro, ele vai depender muito do perfil do motorista. A idade dele, a cidade, o histórico, se ele já bateu, não bateu. Falamos disso um dia desse no nosso programa aqui, né? Então, é necessário que você compare os orçamentos das apólices com as coberturas equivalentes, como roubo, furto, colisão total, serviço total, terceiro, danos pessoais. Avaliar também o valor de franquia. Tem clientes que chegam na empresa, Fernanda, e falam, eu não sabia que minha franquia era tão alta. Então ele pagou um seguro baixo, mas a franquia dele acabou se tornando muito alta e ele acaba tendo surpresa. Então, nesse momento, é interessante que você avalie a franquia, veja se há vantagem nesses combos, assistência 24 horas, carro reserva e outras coisas, né? Também é muito importante. Agora, quanto custa, Ricardo? Esses carros populares, eles estão variando em torno de R$1.800 a R$4.400. Mais ou menos isso para os carros, nada carro premium, tá? E, claro, tem seguros mais caros, mas no dia a dia entre R$1.800 e R$4.000. Tá, Ricardo, agora eu quero te fazer uma pergunta. Como devo escolher um modelo mais eficiente para o meu dia a dia? Bom, você deve considerar não só o preço da compra, mas a eficiência de consumo, custo de manutenção, o valor do seguro e, lembrando, se ele tem facilidade na revenda. E aí deixo aqui algumas dicas rapidamente.
Modelo Flex, geralmente ele vai de 9 a 12 km na gasolina. Então, é um combustível que você vai utilizar, né? Se você for optar por um carro a diesel, ele faz mais autonomia, ele consegue ser mais econômico, mas é um carro mais caro. Outra coisa também, não pode deixar de observar o histórico da desvalorização, que é muito importante. Senão você, na hora da revenda, você vai perder muito dinheiro, você vai ter que alterar o teu orçamento na hora de trocar, né? Lembre-se de comparar os pneus, o seguro, tudo isso, as revisões, preço de revisão, e ver se toda a documentação está ok, né? Ficou com dúvida? Procura o teu mecânico de confiança, vai até a oficina, conversa com ele, ele vai te ajudar para avaliar esse carro, ver se é um bom negócio ou não, Fernanda. É isso, tem mais ouvintes lembrando, o Lucas está lembrando, para quem faz proteção veicular, além do valor do seguro, tá? O Ramon diz que ele tem uma vantagem, que o dele já é isento de PVA, então ele tem um gasto a menos. O Gledson está sugerindo aqui, olha, bom quando a gente tem um controle médio, né, de quilômetros percorridos e o desempenho, a gente consegue equilibrar um pouco essa conta ao final dos 12 meses, né? O Edivaldo lembrou das multas. E o Gilmar, ele está aqui, eu acho que ele está fazendo a conta da gasolina, que está altíssima, né? Ele falou assim, ô Ricardo, você que lembra dessas contas aí de cabeça? Estou pensando em usar o álcool para compensar o aumento da gasolina. Qual é a proporção mesmo que eu tenho que usar? 30% de diferença. Mas ontem eu passei por um posto e vi que um dos postos que eu passei aqui em Vitória, o preço do etanol estava igual o da gasolina. Como? Passei por um e eu falei, não pode ser. Eu acho que eles erraram. Era uma placa que estava lá, eles colocaram o preço igual. Não pode. Tem que estar. O ideal para você poder fazer essa conta é 30% de diferença. Aí vale a pena você abastecer com etanol. Caso contrário, continua com a gasolina, que a gasolina vai te dar mais autonomia, Gilmar. Então, gente, incrível. Se o etanol... Se dizem que a gente era a solução energética do mundo, né, com a crise do petróleo, e o nosso álcool está equiparado? Pode ser que eles tenham errado essa placa desse posto, né? A gasolina está vindo com 27% do álcool já? Já há bastante tempo, né? E o diesel também, o biodiesel aumentou bastante. Temos carros aí com problema já nesse sentido. Eu não sei até quanto. Estão dizendo que até o fim do ano essa mistura vai chegar a 30%. Eu não sei se os carros a combustão, é claro que o Flex aí, ele vai aguentar esse volume tão grande de álcool, porque o álcool tem muita água na composição dele, né? Então a gente tem que ver como é que vai estar funcionando esses motores no seu dia a dia. Agora, fazendo uma conta aqui, você falou de 1.200 a... 1.200 a 2.500. 2.500, né? Do mais popular pro mais top, não é isso? Né? Para quem usa Uber todo dia, não tá longe disso não, tá? Né? Adalberto, que dependendo de onde você mora e você trabalha... Dependendo de onde você mora, a distância ali, quantas vezes no dia, por exemplo, você usa o carro de aplicativo aí, vai dar uma conta bem parecida, Ricardo. Vai dar igual, né? Por exemplo, então imagina que no sábado, por exemplo, utilizei ida e volta. Numa ida, um percurso, por exemplo, eu paguei R$40. A volta 80, então só no dia aí já deu R$110. Mas tem algumas coisas também. Você tem a comodidade de parar e não ter que estacionar. Você não tem um desgaste. Um roubo. Tem uma série de coisas aí, essa pilaça que andou um pouquinho mais, que muda toda essa composição dos números, né? Você não se preocupa com muita coisa. Você só... vai no aplicativo, chamou o carro e pronto, o problema está resolvido. Outra coisa também, Fernando, que tem muita gente correndo, ou melhor, indo para esse caminho, são carros alugados, né? Esses sistemas que você aluga por um período maior, por 30 dias, 60 dias, um ano, também tem funcionado bastante. Vale a pena, tem pessoas que têm feito essa conta e tem essa coisa do desapego. Eu não quero ter um carro para chamar de seu. Então, eu vou alugar um carro. Se preocupe de tudo, né? Não se envolve com nada, fica tudo mais fácil. Ele vai tocar o seu dia a dia e também é uma boa opção. E tem gente que não sabe dirigir, que não quer aprender a dirigir também. Essa nova geração tem muito disso, tá? Tem muito. Essa nova geração não quer ter carro. Essa coisa não é meta principal de vida deles, não. Nem o carro, nem o apartamento. Não, nem carro, nem apartamento. Já tem o apartamento do pai. Nós trabalhamos muito para possuir todas essas coisas. Eles já têm...
Nem Pra todo quê? mundo tem. E tem mas- agora, o celular precisa ter. Porque é ali É. que ele vai chamar o aplicativo, Isso aí. vai chamar o lanche, vai chamar tudo. Tudo na palma da mão. É por aí. É, É, o momento que nós gente. estamos vivendo. Vamos embora. É isso aí. E com grande chance de ficar mais alto ainda com o resultado aí de hoje, né? As bolsas estão explodindo aí por conta do aumento do dólar e do barril de petróleo. É verdade. É verdade. É isso, respondemos aos nossos ouvintes, todas as contribuições aqui registradas, mas ó, é só eu dar uma atualizadinha na página aqui mais. de contatos que eles mandam mais. Meu carinho aqui, ó, o Júnior dizendo que o percentual da gasolina já é 30%, tá? A gente falou 27, já é 30? Ele tá falando que já é 30? Já, é isso? Júlio, já está 30. Eu soube que até o final do ano ele chegaria a 30. Vamos pesquisar. Pode ser que você esteja correto. É, tem outro ouvinte aqui, o Gilmar, dizendo que eu não entendi a pergunta. Realmente eu não entendi a pergunta do... Eu queria saber se esse cálculo que é feito de 70% do valor da gasolina para ver se vale a pena ou não, se leva em consideração os 30% de álcool que já tem na gasolina, é isso? Não, a conta é o seguinte, você tem que estar com a diferença no valor do combustível, da gasolina em relação ao álcool de 30%. A diferença tem que ser essa, para poder compensar, porque a autonomia do carro a álcool ela é menor, senão não compensa. Você vai estar botando álcool mais barato, mas você vai andar menos. Você não vai conseguir chegar no lugar que você precisa. Isto é, a cada 10 quilômetros você vai andar 7 com álcool e você andaria 10 quilômetros na gasolina. Entendeu? Entendido. Maravilha. Tem mais respondida. alguma pergunta, Patrícia? Não, Fernanda já fez todas já. Respondidas aqui. Obrigada, viu, gente, pela contribuição. Tem o Júnior dizendo que até o final do ano vai chegar a 35%. Eita ferro. Tá? Piorou. Eu acho que o Júnior trabalha nesse segmento aí, que ele tá só atualizando a gente aqui. Maravilha, Júlio. Continua com a gente. Não sai do programa Pit Stop CBN. Lucas, Ramon, Gladson, Edivaldo, Gilmar e Júnior. Obrigado pela participação no programa de hoje. Até semana que vem. E um forte abraço.